Quero, antes de mais nada, agradecer as orações, a intercessão, amém? Ainda estou no tratamento, mas tenho melhorado, né? Tem sido a resposta e Deus tem abençoado, né? Indo contra tudo que o médico disse sobre os efeitos colaterais, né? Ao dia que eu fui, ele fez uma lista de coisa e o Senhor apagou toda a lista. Então, tem sido assim, grande o cuidado de Deus, né? Nas pequenas coisas nós vamos vendo o cuidado de Deus. Amém? Bom, então vamos, que hoje é quinta, o culto hoje é mais rapidinho e eu quero orar com vocês. Quero que a gente tenha um tempo de oração hoje. Bem? Então, abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 30. Deus pôs essa palavra no meu coração e eu tenho ministrado nas igrejas que eu tenho ido da rede. E eu tenho orado e falado para Deus, e Deus me disse as igrejas que eu deveria ministrar. Bem, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativo as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, seus filhos e filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu te peço que o Senhor ministre agora e fale ao nosso coração. Usa a minha vida como instrumento. Senhor Deus, e que sejamos tocados, alinhados, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a gente entender rapidamente o que está acontecendo nesse contexto, o rei Davi, que não era rei ainda, Davi estava fugindo de Saul nesse texto. E Davi foge por toda Israel, até que tem uma hora que ele decide ir para a terra dos filisteus. E ele pede guarita lá, ele pede auxílio para os filisteus. E o rei filisteu faz um acordo com ele. E diz para ele, olha, você vem, fica aqui, que aqui Saul não vai entrar, eu te dou uma cidade para você ficar com os seus homens, sua família, e toda vez que os filisteus, que nós entrarmos em guerra, você vai conosco, e você luta ao nosso favor. E o Davi concordou, e Davi vai e fica em Ziclag, essa cidade. E ele monta ali, traz a sua família, os seus homens, que vão se tornar os valentes de Davi depois, né? Montam ali suas famílias, começam a viver ali na terra dos filisteus. E toda vez que os filisteus saíam para a guerra, Davi ia com eles, com os soldados. E aqui aconteceu que os filisteus vão para a guerra e Davi vai até eles. Quando chega lá, os filisteus falam para Davi o seguinte, Davi viaja até lá e os filisteus dizem, olha, a guerra dessa vez vai ser contra Israel. Então nós não vamos levar você. Se a gente levar você, no meio do caminho, você vai virar casaca, porque você não vai levantar a espada contra Israel. Então, dessa vez, você não vai sair para a guerra, volte para casa. E Davi volta. Quando Davi está voltando, depois de 3 dias, é o que a gente leu aqui,
3 dias de viagem de volta, ele chega na cidade, Ziclag, que era a cidade que o rei tinha dado a ele. Quando ele chega nessa cidade, a cidade tinha sido destruída. Diz a Bíblia que botaram fogo em tudo, queimaram, destruíram. Quem tinha feito isso? Os amalequitas. Botaram fogo, destruíram e levaram cativos as mulheres e os filhos. E os homens chegam com Davi, e a visão que eles têm é do caos, da destruição, de tudo destruído. Para eles, estava todo mundo morto, estava tudo acabado. E a Bíblia diz que eles ficam tão angustiados, eles sofrem tanto, que eles choram até não ter mais força. Eles choram até a força deles acabarem. E aí eles se revoltam, querem pegar pedra para atacar em Davi, e eles choram amargamente toda aquela situação de destruição. E aí, a Bíblia diz que Davi vai fazer algo diferente. Mas eu não quero só falar desse contexto, eu quero falar de algo sobre os amalequitas. Quem são essas figuras, né? Essa guerra? Deixa eu explicar uma coisa para você. O Velho Testamento, ele é uma figura do Novo. Ele mostra, ele traz para nós, mostra como é o Novo também, o Novo Testamento. Como assim, apóstolo? Deixa eu explicar uma coisa para você. Às vezes você lê o Velho Testamento, você vê tanta guerra, tanta luta, parece às vezes violência, um Deus que muitas vezes está tão bravo, um Deus que está tão irado, um Deus que vai para a guerra, dá a impressão que Deus, no Velho Testamento, é tão bravo, irado, e no Novo Deus se converte e fica bonzinho. Né? Dá a impressão que Deus, no Novo Testamento, ficou bonzinho. E não é uma figura. Como assim? Toda vez que você vê o Velho Testamento, sobre as guerras, sobre aquilo que os inimigos que Israel está enfrentando, sempre é uma figura das guerras que nós vivemos hoje. É que no Velho Testamento, as guerras eram no âmbito natural. Eles lutavam ali naturalmente com espada, lança. Eles lutavam contra os inimigos que estavam aqui com eles. No Novo Testamento, a guerra é espiritual. É uma guerra em outro nível. O apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue. É outro nível. Mas os inimigos mudaram? Não. Os mesmos inimigos que tinham no Velho Testamento, que influenciavam aquelas nações contra Israel, são os mesmos inimigos, os mesmos demônios que lutam contra a igreja hoje. Então, às vezes, você lê textos e você fala, nossa, é uma guerra do Velho Testamento. E no Novo não é diferente. É que você hoje não vê naturalmente, mas espiritualmente há uma grande guerra, há uma luta em que o Senhor está fortalecendo a sua igreja para esse nível de guerra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então você vê muito disso. Então quando você fala de algumas tribos, por exemplo, quando a gente fala dos filisteus, os inimigos, os gigantes, né? A gente fala, Davi matou o gigante. E nós matamos gigantes todo dia. Nós lutamos contra filisteus que se levantam contra nós todo dia. E agora, quando a gente fala dos amalequitas, eu queria falar um pouquinho sobre eles. Quem era essa tribo? Né? Os amalequitas eram conhecidos por serem traiçoeiros, por serem um povo que não atacava de frente. Eles atacavam a fragilidade. Eles ficavam esperando a fraqueza para poder atacar. Eles atacavam mulheres, crianças, às vezes os velhos ou os doentes. Eles não tinham coragem de atacar de frente. As poucas vezes que você vai ver as guerras dos amalequitas, eles vêm de um confronto que não eram de frente, mas que vinham roubando, trabalhando e vindo contra. Os amalequitas, eles agem atacando os fracos,
os doentes, os desanimados. E esses amalequitas vão fragilizando, pegando isso, para atacar esses mais fracos. Aí você fala, mas na igreja hoje, há esses ataques? Há, irmãos. Uma das coisas que os amalequitas vão fazendo é trazendo fraqueza, desânimo, muitas vezes. E hoje, quando você olha para a igreja, uma das coisas que você mais vê são pessoas desanimadas, pessoas fracas, pessoas que estão doentes na sua fé, se tornam presas fáceis para os amalequitas, porque eles vão e eles não matam, eles escravizam, eles prendem. Então hoje, quando você olha muitas vezes para a igreja, você vê pessoas que estão na igreja, mas estão escravas do cansaço, da prisão que os amalequitas trazem, da fraqueza, que vão trazendo e vão roubando a força e o ânimo das pessoas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E hoje, quando você olha, você vê muita gente assim. Estão na igreja, mas estão fracos, estão abatidos, presos por amalequitas, fragilizados pelos amalequitas. Gente que olha como os soldados de Davi, olham tem uma visão de destruição. Sabe, aqueles homens eram treinados para a guerra. E quando eles chegam em Ziclag, eles olham e eles só vê destruição. Eles choram porque só vê a tristeza e a destruição. Eles olham o que Amaleque tinha levado. Hoje, muitas vezes, a visão que muitos têm tido sempre parece ser uma visão de destruição. Olham coisas que parece que, às vezes, olham para o casamento, às vezes olham para uma situação de financeira, ou às vezes uma situação de saúde, e a impressão que tem é que é sempre uma destruição. A visão parece que está sempre do fim, da derrota, daquilo que foi tirado, daquilo que foi roubado. Essa visão também vem dos amalequitas. Uma visão que rouba o ânimo, rouba a força, rouba uma visão ampliada de Deus, traz o desânimo, porque quando você se sente fraco, você desanima. Quando a tua visão é uma visão pessimista, você desanima. E muitos têm sofrido desses ataques. E os amalequitas têm atacado a igreja e não têm poupado sobre isso. Têm vindo com tudo para a igreja e têm atacado as pessoas, desanimado. E quando a Bíblia fala aqui desse ataque, ela vai falar o antídoto daquilo que a gente deve fazer para mudar essa história. Porque Deus não é o Deus que aponta o problema e não dá o resultado. Deus, Ele sempre nos dará o escape. Amém? Então os amalequitas, eles vêm lutar, eles lutam contra, mas Deus dá a resposta através de Davi. Davi, ele se levanta em Deus. Sabe, irmãos, o que tem faltado para nós é uma busca maior em Deus. É uma busca maior por Deus. Eu vinha no carro falando com o pastor Giovanni, e nós íamos comentando sobre isso, sobre a falta dessa busca, desse temor dentro da igreja. E não é algo só de uma igreja, é algo que você vê em geral. A busca hoje, ela se torna muito pequena. Não há mais uma prioridade de busca. E isso abre cada vez mais esse ataque dos amalequitas, roubando o ânimo, a força, tirando de você. Você quer vencer? A primeira coisa é se reanimar em Deus. É começar a ir para Ele e falar, Senhor, precisamos de resposta. E eu gosto de Davi com isso. A Bíblia diz que Davi, ele põe a estola sacerdotal.
A estola era a roupa do sacerdote. E ele vai buscar isso. E ele pede para o sacerdote, me dê a estola, me dê essa roupa, me dê esse, como se fosse o talite, por isso que eu pedi o talite. Ele colocava a estola para buscar uma resposta. Sabe por que ele tinha que pôr a estola? Porque o Espírito Santo não habitava neles, como habita em nós. Eles tinham que buscar a Deus para que o Espírito viesse e trouxesse uma palavra de Deus para eles, uma direção de Deus para eles. E eles tinham que buscar isso em Deus. Colocar a estola era uma busca, era uma entrar para ouvir a voz de Deus. E Davi faz isso. E Deus vai falar com ele. E ele pergunta, eu devo ir para a guerra contra os amalequitas? E Deus fala, vai. Eu vou vencer. Deus diz, vai. Vou alcançá-los? Vai. E Deus diz, não vai faltar nem coisa grande, nem coisa pequena. Mas o grande segredo de Davi é que ele vai debaixo da estola para ouvir a voz de Deus. Você vai dizer assim, apóstolo, mas hoje nós temos o Espírito Santo. É verdade, irmãos. Mas muitos de nós não temos buscado ouvir a voz de Deus no meio dessas guerras. Como eu disse, é se reanimar, é uma busca, mas busca para quê? Para ouvir a voz de Deus. Se eu perguntar para você e dizer, qual é a palavra de Deus para você nesse dia, nessa semana, nesse mês? O que o céu está dizendo a respeito da tua vida? Sabe, irmãos, nós não temos isso. E não é porque o céu não fala, não é porque Deus não quer, é porque nós não buscamos ouvir o que Deus está dizendo, ouvir o que o céu está falando conosco. Sabe, está faltando a gente entrar debaixo da estola e falar, Senhor, fala conosco. Você quer vencer o teu desânimo? Você quer repreender os amalequitas da tua vida, da tua casa? Entra na presença de Deus e ouve o que Deus está falando. Davi ouviu a palavra que ele precisava. Sabe, irmãos, nós precisamos ter uma palavra de Deus para a nossa vida. Ter uma palavra do Senhor para a tua casa. Ouvir o que Deus está dizendo. Mas às vezes na correria, na agitação, nós não paramos para ouvir. Malemar, a gente faz as nossas orações, né? Às vezes pedido de oração. Né, irmãos, quantas vezes a nossa oração, ela não passa de uma lista de pedidos, que a gente chega e pede para Deus respostas, ações, e não paramos para ouvir o que Deus está dizendo. Davi estava diante de uma situação caótica. A visão de Davi era terrível, era de destruição. Mas ele ouve uma palavra de Deus e a Bíblia diz que o ânimo entrou nele. Ele vai para debaixo da estola e ele pede, fala, e Deus fala. E ele vai, e a Bíblia vai dizer que ele entra nessa guerra e ele vence, e não falta nada. Deus traz ele de volta com tudo que foi roubado. E com uma coisa a mais, com o despojo. O que é o despojo? O despojo, né, se a gente puder trazer para um contexto, é o juro e as correções monetárias daquilo que foi roubado. Então, às vezes as pessoas falam, foi para a guerra e trouxe o despojo. Despojo é, além do que levaram, aquilo que vem como uma gratificação, os juros daquilo que foi levado. Sabe, irmãos, o diabo não só tem que trazer o que levou, mas ele tem que dar o despojo
daquilo que levou. Mas é hora de animar. É hora de voltar a ter o ânimo. É hora de voltar a ter a disposição. É hora de entrar na presença de Deus. É hora de ouvir a voz de Deus. É hora de ter direções daquilo que Deus quer fazer. Sabe, esse tempo é o tempo de buscar, Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para mim até o final desse ano? Qual é a palavra que o Senhor tem para minha casa? Sabe, irmãos, Deus tem algo para falar com você, que Ele só vai falar com você. Ele vai dizer para você. E essa busca vai trazer para você um ânimo. Sabe, quando a gente não ouve, a gente desanima. Quando a gente não ouve, a gente enfraquece. Mas quando a gente tem uma voz, e a voz do Espírito nos direcionando, a força de Deus vem sobre nós. E a Bíblia diz que a força do Senhor em nós traz alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o nosso ânimo. Se não há alegria, não há força, há fraqueza, há tristeza. Sabe, irmãos, Amaleque não pode escravizar nem você nem a sua casa. Tem que haver ânimo, tem que haver alegria, tem que haver uma palavra de Deus todo dia, um fortalecimento. Ah, mas a visão está terrível. Ei, para de olhar o natural, olha para Ele, se anima nele. Eu gosto de imaginar Davi entrando no talite, entrando, se cobrindo com a estola, não olhando para mais nada, não vendo mais nada, se escondendo naquilo, cobrindo-se com aquilo. Porque é assim, né? Deixa eu pegar aqui. Você já deve ter visto o judeu orando. O judeu usa o talite aqui. Né? Quando ele vai orar, ele põe aqui. Por quê? Porque ele entra no sucá de Deus, no sucote. Ele se cobre. Ele põe aqui, que ele não vê nada. Aqui é só ele e Deus. Aqui é só ele e Deus. A visão que ele vai ter aqui é a visão de Deus. Ele não vai olhar o natural, ele vai ver Deus falando com ele. Está entendendo, irmão? Isso é entrar nessa estola. Isso é entrar na presença. Davi, ele entra nessa estola para mudar a visão de destruição. Para ter uma visão de Deus para ele. Para entender o que Deus queria para ele. Sabe, queridos, Deus quer mudar a sua história para esse fim de ano. Deus quer preparar você para um ano poderoso. Há um despojo te esperando. Mas é preciso mudar a visão. É preciso ter esse tempo de entrar na presença. De falar, Senhor, muda a minha visão. Tira de mim o desânimo. Sabe, é orar repreendendo os amalequitas. Repreendendo isso. Quer ver, ó? Quem nos últimos 15 dias se sentiu desanimado, enfraquecido, atacado com isso? Amaleque. E Deus está trazendo para você uma resposta. Entra na presença dEle, muda a tua visão, ouve a voz, Deus vai te animar. Deus vai fazer você avançar. Sabe, irmãos?